Desde junho, os presos brasileiros têm direito a reduzir um dia de sua pena para cada 3 dias dedicados ao estudo. O objetivo é ajudar os detentos a conseguir emprego quando forem soltos e também a diminuir a reincidência de crimes. Bom, mas essa medida corre o risco de não virar realidade para a maioria dos presos brasileiros que estão cumprindo pena. Isso porque dos cerca de 500 mil presos no Brasil, apenas 8% estudam, segundo uma pesquisa inédita feita pelo Instituto de Pesquisa e Cultura Luiz Flávio Gomes, a partir de dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, de 2010. Pois é, faltam recursos para levar as salas de aula para dentro dos presídios. Sobre esse importante assunto, a gente conversa agora com o presidente do Instituto da Rede de Ensino LFG, Luiz Flávio Gomes. Muito bom dia, professor. É um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Primeiro, uma curiosidade, qual foi, digamos assim, o intuito em levantar essa pesquisa que tem um caráter inédito? Isso, primeiro é que veio a lei agora que possibilita a remissão da pena, o perdão da pena, para cada 12 horas de estudo. Então, o preso agora tem direito de remir um dia, ou seja, ele ganha um dia de prisão pelo fato de ter estudado. A vinda desta lei nos levou a fazer um diagnóstico de como estão as coisas na realidade brasileira. Então nós fomos atrás dos números para descobrir quantos presos estão estudando. E chegamos a este número que você já anunciou. Apenas 8% dos presos estão estudando no nosso país, o que significa um número muito baixo, sobretudo quando consideramos que cerca de 80% dos presos não têm o primeiro grau terminado, não tem o primeiro grau completo. Logo, a carência de estudos é muito grande dos presos. Eles precisam estudar. E então, a pergunta, mas por que somente 8% desses presos estudam? E, em regra, por falta de estrutura mesmo, absoluta estrutura, e, claro, uma decisão política de não proporcionar essa estrutura para que os presos possam estudar. Pois professor, eu ia te perguntar justamente isso, se seria 8% por falta de interesse ou porque não é ofertado esse ensino dentro dos presídios? Na verdade, as duas coisas acontecem, porém, o mais grave é o poder público, o Estado, não oferecer condições mínimas para que esse preso possa estudar. Isso é o mais grave, E pior, na nossa pesquisa, nós chegamos a encontrar estados que não têm um único professor dando aula para os presos. E pior ainda de tudo, é bem o estado tido como o mais poderoso da nação, que é o estado de São Paulo. Não existe um único professor dando aula para os alunos, um único professor. Existem presos, monitores, dando aulas para presos. Isso existe, mas professor não existe. Convenhamos, isso é um menosprezo total e absoluto para o item educação. É de se lamentar que assim seja, que assim esteja ocorrendo em alguns estados, como é o caso de São Paulo. É um dado realmente que impressiona, professor. E aí eu pergunto, para não ficarmos apenas no exemplo ruim, muito ruim, tem algum lugar no país que se salva, ou pelo menos que está um pouco melhor, esteja dando um exemplo positivo? Vamos lá, o exemplo positivo nessa área de educação aos presos é Brasília. Porque Brasília tem uma estrutura de corpo docente, pela quantidade de presos de Brasília e pelo número de corpos docentes, indiscutivelmente é onde mais tem professor qualificado, professor que está dando aulas, efetivamente aulas para esses alunos. Então, o ponto positivo, ponto alto, foi o Distrito Federal. E o ponto mais negativo foi o Estado de São Paulo. Agora, apesar de ter se convencionado na sociedade, de um sentimento, digamos assim, médio na sociedade, de que a intenção da prisão é, entre aspas, se vingar do preso, o que é uma visão completamente equivocada, o objetivo da prisão é ressocializá-lo, né? É prepará-lo para a volta à sociedade
durante esse período de reflexão e inclusive de reconstrução do seu caráter. Estamos bem longe de conseguir isso, não é? E sem Muito educação, bem, nós estamos sem sequer começar esse processo. Exatamente. A ideia de ressocialização é uma ideia que durante muitos anos esteve presente, está no artigo 1º da Lei de Execução Penal, na LEP. Exatamente, a função da execução é de recuperar o preso para a sociedade, porém, toda essa finalidade humanista, reintegradora, isso tudo é coisa do passado, lamentavelmente, salvo um ou outro presídio no Brasil. O resto tudo entrou naquele conceito de prisão-jaula. O sujeito está ali dentro só para ficar enjaulado, portanto ele é tratado como um animal dentro do presídio, e aí todos aqueles fatores de ressocialização, como educação, trabalho, família, religião, classificação, tratamento, tudo isso foi-se embora. E se não me engano... E tem presídio que não oferece absolutamente mais nada. E é responsável por essa alta taxa de reincidência dos presos brasileiros, que, se não me engano, está entre as maiores do mundo, não é? Sem sombra de dúvida, alguma coisa em torno de 75% de reincidência. E, olhando de perto os presídios brasileiros, como nós agora temos olhado, se você olhar bem de perto, você fica impressionado com uma coisa: como é que 100% não reincide? Como ainda salvamos 25%? Isso é uma coisa milagrosa. Milagrosa, porque o que os presídios oferecem para o preso leva tudo a que o sujeito seja o grande criminoso. Então, se ele não delinque depois que sai da cadeia, é um milagre, é um verdadeiro milagre, porque as condições de desumanidade, de absurdo de tratar o sujeito como um animal lá ali dentro, é hoje a realidade brasileira. Lamentavelmente. E o pior é que eu sempre pergunto: uma vez que esse preso cumpra a pena, e um dia ele cumpre a pena, para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai para outro planeta? Não vai para outro planeta, vai para a Terra, vai para a cidade dele. E evidentemente nós então teremos criado um monstro que tem ódio de todo mundo, porque ele foi muito maltratado e ele sai para as ruas com esse ódio no coração, esse monstro que ele é, e evidentemente vai fazer ainda outras vítimas que vão ter que se subordinar a que esse monstro possa continuar, porque nós não ensinamos nada de útil para ele dentro dos presídios. Pois é, professor Luiz Flávio Gomes, sabendo dessa alta taxa, né, desse alto índice de reincidência dos presos e que eles, quando voltam às vezes mais violentos, após cometerem crimes mais graves do que os primeiros e os anteriores, né? Como dar aulas, como colocar professores com segurança dentro de presídios para poder cumprir essa determinação de oferecer estudo aos presidiários? Bom, isto na antiguidade era muito difícil você raciocinar um ambiente escolar onde o professor tivesse segurança, mas hoje com os meios tecnológicos você pode fazer todo o ensino à distância. Você pode ficar num local seguro e dar aula para 10 mil, 20 mil presos ao mesmo tempo. Use o sistema de educação à distância, bota um telão na sala, ali numa determinada sala, todo mundo assiste aquela aula, tem acompanhamento, tem tutores, tem monitores. Portanto, a educação à distância permite educar com segurança. E isto é uma tecnologia absolutamente acessível hoje. Todo mundo já tem essa tecnologia, é muito simples, muito fácil. Portanto, o que falta, e muito barato, é muito barato ensinar as pessoas, educar as pessoas. E então o que falta? Decisão política, que os governos estão aí pressionados pela população, pela mídia, a dar tratamento de humilhação para esse preso. Como Lincoln começou dizendo, o preso está ali dentro para ser massacrado, para ser humilhado, para ser tudo. Essa é a mentalidade atual. Mas o que a sociedade tinha que imaginar, pensar seriamente, é que se vale a pena continuar com esse tratamento animalesco, porque o sujeito um dia vai para a rua. E se vai para a rua, aí que está o problema. No primeiro semáforo, ele vai te encontrar
O encontro é no semáforo. Você está parado no semáforo, ele vai te encontrar no semáforo. Porque antes, na cadeia, ele estava contido. Agora, no semáforo, ele está contigo. E eu quero ver como é que você reage agora diante desse monstro que nós criamos. Bom, professor, para concluir, professor Luiz Flávio Gomes, há algumas observações que alguns especialistas fazem em relação a essa questão da Lei 2.433, de que a redução, né, a remissão da pena não deveria acontecer a cada 12 horas de estudo, que dá 3 dias com 4 horas cada, e sim, ela só deveria ser validada ao final de um ciclo escolar exato, para que, de fato, tenha efetividade esse processo de educação. O que o senhor acha a respeito desse processo, dessas críticas? Sou totalmente contra essa ideia, porque eu acho que todo mundo que faz qualquer coisa de positivo tem que ser remunerado. Então, eu digo para essas pessoas que dizem isso, o seguinte: trabalha lá 6 meses, e depois, no final, se o seu trabalho for bom, aí eu te pago 6 meses de salário. Vê se as pessoas conseguem fazer isso. Portanto, é um absurdo uma ideia como essa. Eu tenho que ter meu prêmio de tudo que eu faço de bom e de positivo na minha vida. Se eu estudei 12 horas, me dê meu prêmio de 12 horas. Se eu estudei 24, me dê meu prêmio. Portanto, está correta a lei, eu apoio o que está na lei, acho que está muito adequada. O termo legal está muito adequado. Perfeito. Nós conversamos com o professor Luiz Flávio Gomes, professor de Direito, que preside a rede LFG de ensino e que é um reconhecido professor dessa área, já reconhecido no Brasil inteiro. Muito obrigado mais uma vez, professor. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Ok.